A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte, aliás, a última edição desse ano, nessa véspera de Réveillon, trazendo para você alguns dos principais momentos do nosso programa nesse ano de 2013. E aqui ao meu lado, na apresentação do Negócio é Esporte, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. Assim como na semana passada, o Negócio Esporte de hoje também é especial. O programa entra no clima do fim de ano e relembra o melhor de 3 grandes entrevistas para você. Bem, nesse primeiro bloco, o Negócio é Esporte entra no pique das corridas de rua. Um fenômeno, não é verdade? O número de praticantes cresceu tanto nos últimos anos que, às vezes, o Rio, por exemplo, recebe até 3 dessas provas num único fim de semana. Sérgio, e para explicar um pouco mais sobre esse esporte que se tornou um dos mais praticados no país e, portanto, se tornou uma potência comercial, o Negócio Esporte recebeu o gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato. Carol, a gente escuta então os melhores momentos dessa entrevista com o Caio já, daqui a pouquinho, mas antes vamos aos principais destaques do mundo do marketing esportivo nesse ano de 2013. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça? Essa pergunta é feita há 22 anos pelo Folha Top of Mind, levantamento do jornal Folha de São Paulo. Na categoria Copa do Mundo, a Nike foi a campeã com 14% dos votos, mesmo sem ter relação direta com a competição. A Adidas, patrocinadora oficial da Copa, aparece em terceiro, com 8%, atrás da Coca-Cola, com 11%. Quando falamos em Olimpíadas, uma surpresa. A Olímpicos desbancou as gigantes Nike e Adidas e ganhou o topo da lista, com 15% de lembrança. A Feira Erótica de Barcelona conseguiu acabar com a rivalidade entre o time catalão e o Real Madrid. Mas é claro que só podia ser na ficção. No comercial, 2 torcedores dos times rivais tentam contar vantagem um sobre o outro, até aparecer uma linda mulher com a blusa do Atlético de Madrid, que encerra então a disputa. A campanha termina com a mensagem: você sabe quais são suas prioridades. E você pode ver o vídeo desse comercial muito espirituoso em nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Muito bem, como a gente falou, o Negócio é Esporte de hoje, assim como o da semana passada, relembra o melhor dos programas transmitidos nesse ano de 2013. E a gente começa com a entrevista do gerente de running da Adidas do Brasil, Caio Amato. Bem, no Negócio é Esporte dessa semana, conversamos com Caio Amato, gerente de running da Adidas Brasil. Caio é formado em propaganda e marketing pela ESPM de São Paulo, há 3 anos o gerente de running da Adidas no Brasil. Trabalhou também no posicionamento da marca Mizuno para a corrida e na adequação da marca para o Brasil. Caio, boa noite, é um prazer ter você conosco aqui na Bradesco Esportes FM no Negócio é Esporte. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Olha, Caio, vamos então nesse pique aí das corridas de rua. É apontada como uma bola da vez nos negócios esportivos fora do futebol. A corrida de rua já ocupa o 2º lugar entre as modalidades mais praticadas no Brasil. A que se deve, na sua opinião, esse sucesso? Bom, como você bem disse, eu acho que o consumidor brasileiro e o mundial, em geral, ele tem passado por uma série de mudanças. O consumidor ele tem tentado cada vez mais ter um estilo de vida mais saudável e, obviamente, com a loucura do dia a dia que a gente tem, o consumidor ele encontra uma saída sempre mais fácil através da corrida ou caminhada para ter uma vida mais saudável. Então, realmente, para nós que trabalhamos com marketing esportivo, é uma oportunidade tremenda e, sem dúvida nenhuma, é o esporte que mais cresce no Brasil e também no mundo. A Adidas, a gente sabe que é um dos investidores mais tradicionais na modalidade, vem apostando aí forte no running, né, o que vocês chamam de running. Eu sei que você não pode abrir números, mas só para o ouvinte ter uma referência, qual o peso hoje desse nicho de mercado na receita total da marca? Sem dúvida nenhuma, assim, eu, como você já bem disse, eu não posso abrir os números da marca,
mas eu posso assegurar que no Brasil a categoria running é a categoria que mais representa mais vendas até que futebol, tá? Então é uma característica de mercado do mercado brasileiro, então sem dúvida é a categoria com maior oportunidade no nosso mercado. Então é o foco de investimento aí da Adidas e por isso que a Adidas investe tanto nessa categoria globalmente e localmente. Caio, um dos destinos principais desses investimentos são as competições propriamente ditas, né? Especificamente o circuito que leva o nome da marca, no caso o circuito das estações, circuito Adidas 4 estações. É verdade que o Brasil proporciona mais retorno a ações do gênero? O Sérgio está se referindo em relação a outros países. Você acabou de dizer que no Brasil, essa é uma informação emblemática, né? A corrida, ela já até ultrapassou o futebol, o que seria, de certa forma, até impensável, né? Então, o Brasil realmente se confirma aí como um dos principais mercados no mundo? Sem dúvida nenhuma. A gente pode assegurar que é um dos principais mercados do mundo. E, assim, o que mais prova esse ponto são as provas de rua. Que no Brasil, primeiro de tudo, assim, o Brasil ele é um país em desenvolvimento não só na parte econômica, mas também na parte esportiva. Nós ainda estamos desenvolvendo o país, então o consumidor brasileiro ele ainda não é tão técnico como um consumidor fora do Brasil, e por isso até que a gente tem uma enormidade de provas de rua de 5 e 10 quilômetros, que é completamente desproporcional se comparado ao resto do mundo. Quer dizer, o Brasil ainda está um pouquinho atrás em relação à parte técnica, né? Mas em termos de potencial, de base de consumidor, vem crescendo até mais do que outros mercados, é isso? Exatamente. As pessoas aqui no Brasil, elas ainda não têm a cultura de correr meia maratonas e maratonas, né? Claro que nós temos uma grande parcela da população que corre, mas perto da população total ainda é muito pouco se comparado aos outros países. Então, por isso que a gente se caracteriza como um país em desenvolvimento aí no esporte, né? Que está aprendendo a ser técnico com os outros esportes, a não ser o futebol. Caio, as competições destinadas aos praticantes comuns, né, não aos atletas de ponta, se tornaram não só uma fonte de receita, como a gente já está vendo, né, mas principalmente um fermento potente para a ampliação da base de consumidores, o que é essencial para qualquer negócio, para qualquer tipo de negócio, né? A gente pode dizer que a corrida de rua vem seguindo aí os passos, por exemplo, do vôlei, cujo aumento da base de praticantes se revelou decisivo para alçá-la ao segundo esporte mais valorizado no país, Caio? Eu acho que aí vai depender um pouco da ótica que você vê. Eu acredito que as pessoas, o consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro, primeiramente, ele é apaixonado por futebol, como todos nós sabemos. Futebol não é nem uma categoria ou um esporte no Brasil, é quase uma religião. Uhum. E a gente tem outros esportes bem fortes, como vôlei e basquete. Eu acredito que o running ele não tem tomado espaço desses esportes. Eu acho que, na verdade, o running ele tem entrado de uma maneira complementar às pessoas que trabalham muito, que estão sem tempo para manter a forma. Eles costumam correr durante a semana enquanto tem trabalho, e nos fins de semana eles continuam praticando o esporte de preferência ou o primeiro esporte. Então, respondendo à pergunta, eu acho que o running vem de uma maneira complementar a todos esses outros esportes. Que estratégias são particularmente voltadas para formar novos corredores e, portanto, novos consumidores? Estratégias, digamos assim, para fazer a turma sair do sofá? Eu acho que a gente tem, na Adidas, por exemplo, nós temos o nosso... vão desde social media, certo? A gente tem uma conversa ativa com os consumidores da marca e corredores através de social media, através de Facebook, através de YouTube. Nós temos as plataformas que a gente tem, tanto a Corrida das Estações como a Meia Maratona do Rio, por exemplo, que a gente está em contato com o consumidor durante o ano todo, até mandando notícias e criando o clima para a prova. E também a gente tem algumas plataformas aqui internas que a gente criou globalmente para estar em contato com esse consumidor, como é o caso do MyCoach. Hoje nós temos um software para mobile, que é chamado MyCoach, ele é gratuito, e a pessoa baixa para o seu celular e consegue praticar o esporte e depois ver o quanto ele praticou. Você consegue treinar com esse aparelho, com esse aplicativo, e o aplicativo inclusive te dá os measures de batimento cardíaco, se você tiver uma fita de batimento cardíaco, então te ajuda a não passar dos seus limites e a planejar melhor a sua prática esportiva. Diante dessa aproximação com o novo consumidor, ou por essa avaliação que vocês têm feito, inclusive na internet, nas redes sociais, qual é o principal obstáculo que vocês têm percebido
para a pessoa se lançar à corrida de rua? As pessoas, eu acho que o principal obstáculo para se começar a correr somos nós mesmos, é o próprio indivíduo. A corrida é um esporte individual, como a gente sabe, então o principal problema e a principal causa de machucados ou de lesões de pessoas que correm é a pessoa ainda não se conhecer, não conhecer os seus limites, não conhecer o material adequado, não conhecer o percurso, não conhecer a quantidade saudável de corridas que você pode ter durante uma semana, porque a impressão que a gente tem, corrida é tão intuitivo que a pessoa tende a achar que ela pode sair correndo todos os dias e na distância que ela quiser. Então, acho que o principal obstáculo para se começar a correr hoje em dia é o autoconhecimento. É a pessoa entender que tipo de pisada ela tem, que material ela precisa e a quantidade de horas e de quilômetros que ela pode correr durante a semana ou durante... Você acha que o público feminino, ele representa hoje, ele tem um potencial até superior ao masculino? Eu digo assim por pura percepção. Eu observo nesses grupos, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu observo que nesses grupos de corrida que viraram uma coqueluche aí no Brasil, uma presença fortíssima das mulheres, né? Vocês estão observando isso também, que o público feminino, ele representa hoje, ele tem até um potencial superior ao masculino? Nós observamos essa mudança, sim. Antigamente, eu acho que o público de corredores era 80% masculino. Hoje, eu acredito que ele deve estar muito próximo de 50% a 50%, e há uma grande diferença para nós que trabalhamos com marketing esportivo em running, que, por exemplo, quando você vai para outros esportes como futebol e basquete, os esportes são majoritariamente masculinos. E até quando você vai para calçados casuais, como é o caso da Originals aqui da Adidas, a mulher compete, o casual feminino compete muito com o casual brown shoes, com sapatilha, com outras peças de roupa que não são outras peças, outros artigos esportivos que não são do mercado esportivo, compete também para mulheres. E não é o caso da corrida. Então a corrida é um dos únicos esportes que realmente o público masculino e o feminino, eles estão, os dois correm igualmente. O número é bem parecido já de corredores masculinos e femininos. Caio, vamos continuar falando um pouquinho de perfil, mas agora falando de uma maneira um pouco mais ampliada aqui, do perfil do Brasil, né? Ao longo desses anos, vocês perceberam aí que peculiaridades no corredor brasileiro, né? Que ações, ou que produtos, que serviços são desenvolvidos ou devem ser desenvolvidos ou ajustados para o perfil do brasileiro? Como eu havia dito, os mercados europeus e americanos, principalmente o mercado europeu, eles são muito desenvolvidos em tecnicidade. Então, todos os consumidores, eles entendem muito a parte técnica do produto. Então, o grande argumento de venda de um calçado de corrida lá fora é a parte técnica. Quando se vem para o Brasil ainda é um país que em desenvolvimento em corrida. Então, o nosso papel como marca, o que a gente tem que ajudar o consumidor é que as tecnologias elas sejam um pouco mais estéticas, elas estejam um pouco mais aparentes para o consumidor conseguir ver. E acho que a palavra-chave para desenvolver os produtos para o Brasil é que eles sejam intuitivos. Quando você consegue desenvolver um produto que ele é intuitivo, que a tecnologia é intuitiva, o brasileiro aceita de uma forma muito mais rápida. Então essa eu acho que é a grande diferença para o mercado europeu. Enquanto o mercado europeu, o consumidor ele procura uma parte técnica, ele procura muito mais informações técnicas do que um calçado intuitivo. Porque você está chamando de calçado intuitivo exatamente o quê? Um calçado intuitivo seria aquele calçado que a tecnologia dele, ela é visual, ela é aparente, você consegue entender a tecnologia olhando um produto. Caio, o crescimento e o aperfeiçoamento das corridas tem contribuído bastante para a cadeia da indústria do esporte aqui no Brasil. A Adidas, né, claro, uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo, chegou a mudar os seus investimentos nos materiais de corrida em função desse crescimento, Caio? Hoje, o Brasil é o foco do mundo. O mundo todo está olhando para a gente por conta de Copa e Olimpíada. Então, a Adidas entende que é uma super oportunidade de mostrar e de se aproximar do mercado brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, por um momento que nós estamos vivendo aqui, o foco de investimento vai ser todo no Brasil. Nós já, na Copa das Confederações, nós já lançamos um vídeo e uma campanha criada pelo Brasil e para os brasileiros, que a gente teve mais de 10 milhões de views, inclusive no YouTube,
E essa é a tendência, que a gente cada vez mais invista aqui. Já criamos aqui no Brasil um Creation Center, uma sede, uma parte, é como se tivéssemos uma parte de desenvolvimento de produto da Alemanha dentro do Brasil, para desenvolver produtos e para adaptar a modelagem, esse tipo de coisa, para o consumidor brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos investindo mais e vamos investir mais por conta do momento. Caio, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria te perguntar. Com a valorização das corridas de rua, o número de patrocinadores se multiplica e transforma algumas provas em verdadeiros outdoors, né, de marcas, aquele varal de marcas. Como é que se faz para se destacar nesse congestionamento visual? Bom, eu acho que, como já dito, como a gente já conversou, a quantidade de patrocínios das provas, na verdade, são uma consequência do que os consumidores querem. Então, cada vez mais o consumo vem crescendo, o running vem crescendo e as pessoas estão procurando isso, então todas as marcas querem estar bem posicionadas. Eu acho que a única solução, e a melhor de todas, na verdade, investir em uma comunicação, investir em uma forma diferente para falar com o consumidor. Então, esse varal, como você chama, nos obriga a criar soluções diferentes para as corridas, seja elas durante a prova, seja antes da prova ou depois da prova. Eu acho que obriga a marca a criar uma trajetória para o consumidor percorrer durante a prova, que vai linkar ele, que vai marcar ele durante a prova. Nós tivemos em Berlim, do ano passado, uma ativação muito legal da Adidas, que, na verdade, durante os 4 trechos da maratona de Berlim, tinha um grande outdoor vivo representando o que os corredores estavam sentindo naquele momento. Então, no quilômetro 8, a gente tinha a euforia, então era como se estivesse acontecendo uma festa no outdoor. No quilômetro 15, já era dor, então tinham pessoas com pedaços de ferro, serrando ferro, com aquele monte de faísca saindo representando a dor. E no final, a comemoração. Tinha uma baita de uma festa em um outdoor, mostrando o que o consumidor estava sentindo. Ou seja, dentro da prova, criando esse tipo de mecânica, a marca vai estar conectada com o consumidor de uma forma, traduzindo o que ele sente, que o consumidor nunca mais vai esquecer aquela ativação que a Adidas fez durante a maratona. Então, eu acho que é esse tipo de ação que a gente tem que buscar cada vez mais para diferenciar a marca. Isso. Você relembrou aqui os melhores momentos da entrevista do gerente do running da Adidas no Brasil, Caio Amato, ao Negócio Esporte, falando sobre a nova febre entre os brasileiros, as corridas de rua. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco o Negócio Esporte traz para você os modelos econômicos dos clubes de futebol. Será que existe uma fórmula para livrar os grandes clubes brasileiros das altas dívidas? A gente descobre isso logo depois do intervalo, que é rapidinho, e a gente volta já aqui na Bradesco Esportes FM. Um pit stop. O Negócio a Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte. E eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os programas anteriores acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir no Twitter no endereço @onegocioesporte. O programa de hoje é diferente. Reunimos para você o melhor de 3 entrevistas transmitidas aqui em O Negócio Esporte neste ano. Antes de a gente trazer a próxima delas, vamos saber a agenda dos negócios esportivos no nosso Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A proximidade da Copa acelera o número de especializações na área. A ESPM São Paulo lança o curso Marketing Esportivo Avançado. As aulas, que começam no dia 27 de janeiro, abordam conteúdos como gestão de estádios e arenas, ativação de patrocínio e organização de grandes eventos. Com a construção de novas arenas para a Copa de 2014, aumenta a oferta de cursos de qualificação nessa área. Começa no dia 15 de março, em São Paulo, o curso Gestão de Arenas Multiuso.
A iniciativa, uma parceria entre a Trevisan Escola de Negócios e a Arena do Brasil, Grupo Amsterdã Arena, traz para a aula temas como a segurança nos estádios, organização de eventos e a experiência do consumidor. Você encontra mais detalhes sobre este e outros cursos na nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. Nesse segundo bloco, o Negócio Esporte liga o alerta e tenta entender qual o melhor modelo econômico para os clubes de futebol não receberem cartão vermelho no campo financeiro. Será que esse modelo existe? Quem conversou com a gente foi o consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, Pedro Daniel. Muito bem, e no programa dessa semana nós vamos pelo menos tentar encontrar semelhanças ou comparar os modelos de gestão de clubes brasileiros com os clubes europeus, conversando com o Pedro Daniel, que é formado em administração pela PUC de São Paulo. O Pedro trabalha há 1 ano como consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, com experiência em empresas como a Thomson Reuters e a Agência Estado. Pedro coordenou o recente estudo da BDO de avaliação de marcas que consolidou o Corinthians como o clube mais valioso do futebol brasileiro. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui na Bradesco Esportes FM. Boa noite. Uma boa noite, Sérgio. Boa noite, Carato. Eu que agradeço a participação. Uma boa noite a todos os ouvintes. Pedro, boa noite. O Brasil, apesar de ser o maior campeão do futebol mundial, com 5 títulos, revela ainda uma fragilidade econômica e financeira nos principais clubes do país, ou seja, há um descompasso crônico entre o potencial de negócio do nosso futebol e as receitas geradas pelos clubes. Na sua opinião, qual o principal problema ou os principais problemas do modelo econômico seguido pelos clubes brasileiros? Primeiramente, o maior problema a gente vê em termos de gestão dos clubes. O modelo de gestão dos clubes ainda não é um modelo de gestão profissional, em que se existe um planejamento estratégico, um plano de metas, e é viabilizado um retorno em cima do investimento. Hoje o principal foco de um clube de futebol não é ter o retorno financeiro, mas sim ser campeão dentro de campo. Então, não tendo esse foco num viés financeiro, acaba atrapalhando um pouco esse potencial. Os clubes não trabalham da maneira de um viés econômico, e sim mais de um sucesso dentro de campo. Mas é importante, Pedro, também ter um equilíbrio, até porque uma coisa está ligada à outra, né? Para você ter ampliar a sua receita, esse clube precisa ser uma referência de sucesso, né? Ampliar a sua base digamos assim, de torcedores ou de consumidores. Então também não é para negligenciar esse lado esportivo, né? Claro, com certeza. Na verdade, isso é um ciclo. Esse é o ciclo que deveria ser o ciclo lógico, porque o clube que mais arrecada é o clube que tem um melhor time e, consequentemente, tem mais chance de ser campeão. Esse seria o ciclo mais lógico. Mas o que ocorre hoje é que alguns investimentos são feitos sem essa análise prévia de retorno, e muitas vezes, não tendo sucesso, o clube acaba sendo penalizado e é repassado para as próximas gestões, para os próximos gestores dos clubes, um histórico como nós temos hoje, que é um histórico de endividamento bem elevado dos clubes. Pedro, é claro que quando a gente fala aí de sucesso no futebol, né, tanto no campo quanto nos negócios, recentemente até o presidente da FIFA, Joseph Blatter, elogiou bastante aí o modelo seguido pelos times alemães. Só para a gente situar aí o ouvinte do Negócio Esporte, a Federação Alemã investiu mais de 500 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí em torno de 1,5 bilhão de reais, naqueles centros de formação, né, para jovens jogadores. Fora isso, os clubes alemães também começaram a contratar alguns reforços estrangeiros e tornaram os ingressos também um pouco mais acessíveis. Até que ponto, Pedro, essa guinada administrativa tem a ver com uma das melhores seleções alemãs da história, né? E é o domínio observado aí na Liga dos Campeões, cuja final foi entre Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, com o Bayern conquistando o título? Isso é só uma consequência do investimento que eles fizeram. Eles investiram não só antes do profissional, né, que seria as categorias de base. Eles investiram na estrutura da liga. Então, a liga alemã hoje é a liga que tem a maior média de público no mundo. Então, ele com estádios novos. Então, eu costumo falar bastante nesse ponto
a gente tem, na verdade, a mesma oportunidade que eles tiveram há alguns anos, com arenas novas, o ciclo aqui de receitas do mercado brasileiro também está crescendo, a gente vê o aumento de cotas de TV, a gente vê um aumento de patrocínio, a gente está vendo um aumento em tudo, só que falta, na verdade, um investimento num planejamento estratégico mesmo. Então a Bundesliga conseguiu demonstrar onde ela queria chegar. Então qual que era o planejamento deles? Primeiro, um jogo com estádio vazio não tem valor igual um jogo com estádio cheio. São produtos diferentes. Ao mesmo tempo, como faz para atrair o público? Tem que colocar, então, no estádio Borussia, por exemplo, tem ingresso caro? Tem ingresso caro, mas tem ingresso barato também. Então, o Borussia tem uma taxa de ocupação de 99%, ou seja, todos os jogos estão lotados. Por quê? Porque eles conseguem atingir toda a camada da torcida. É o que mais ou menos, guardado as devidas proporções, o Grêmio tentou fazer com a Arena. Então ele colocou a geral, que seja uma camada um pouco mais para a torcida um pouco mais carente. Teve a parte das cadeiras, dos camarotes VIPs, tem a cadeira Gold. Para quê? Para conseguir atrair todo o seu cartel, né, de torcida. Então, esse é um case de sucesso que eles conseguiram fazer em termos de bilheteria. Ao mesmo tempo, eles começaram a investir realmente, e hoje a gente vê, com grandes jogadores. Então trouxeram alguns jogadores de fora para complementar o investimento das categorias de base que eles já vinham fazendo, e aí ter o quê? Um produto mais atrativo. Para quê? Para a torcida comprar realmente os ingressos. Por quê? Porque vale a pena. Tem um serviço agregado em cima disso. Com os estádios novos, na Alemanha, você consegue sentar e comer, você tem uma logística interessante, tem um fácil acesso, tem todo um hall de serviço que são serviços agregados àquela prestação de serviço. Então não é apenas um jogo de futebol, é um programa de família. Então você pode ir com a sua família, que você vai ter a comida, você não vai passar dificuldade, o problema de violência diminuiu e muito, para não dizer que acabou. Então é um case de sucesso muito forte a Bundesliga. Eles conseguiram fazer com que realmente se tornasse talvez a liga mais disputada no mundo, mesmo sem ter o faturamento que tem a Premier League, por exemplo. Pedro, eu queria agora falar um pouquinho sobre o estudo feito pela BDO no ano passado, que traçou uma radiografia dos clubes brasileiros à luz dos negócios, né? Verificou-se que a dívida de 23 clubes brasileiros, me corrija se eu estiver errado, aumentou de 4 bilhões para 4,7 bilhões de reais em relação a 2011, né? E entre os 5 mais endividados estão os 4 grandes do Rio, com o Flamengo à frente, que é particularmente contraditório para o clube mais popular do país, né? Pedro, por que os cariocas são campeões de endividamento e como virar esse jogo? Bom, na verdade, os cariocas são os campeões de endividamento, mas por um histórico de gestão. Então, o Flamengo, como você mesmo citou, por ter a maior torcida ainda do país, a pressão em cima do resultado no campo sempre foi muito mais importante do que um sucesso financeiro, né? Então, esse é um dos principais motivos para um endividamento tão elevado. Mas, se nós abrirmos o endividamento, é possível notar que a maior parte do endividamento é um endividamento tributário. Então, dentro desses quase 5 bilhões de endividamento dos principais clubes, 2 bilhões e meio são relacionados a dívidas tributárias. Então, esse histórico de gestão acabou trazendo isso como consequência. Pedro, nos anos 90, essa famosa e já batida expressão, né, fórmula aí do clube-empresa, surgiu como uma nova salvação da lavoura, né? Mas por alguns obstáculos políticos, também pela falta de experiência, esse modelo acabou que ainda não amadureceu. Isso ainda vai vingar e é uma saída para a crise econômica no futebol brasileiro, Pedro? Olha, pelo menos no curto prazo eu imagino que seja difícil vingar, pelo menos no curto prazo. Até porque a finalidade de um clube de futebol, como eu falei no começo, não é ter lucros. Essa não é a finalidade de um clube de futebol.
Então, por isso, o trabalho é mais voltado para desempenho dentro de campo. Esse é o core, e também desenvolver novos atletas e assim por diante. Mas não é um viés financeiro. O clube empresa ele atua de uma maneira diferente. O clube empresa, tendo uma gestão profissional com um plano de metas, necessariamente ele vai ter que ter um sucesso econômico, tá? Senão ele é como qualquer outra empresa. Então, eu não vejo isso num curto prazo. É possível que aconteça num médio prazo? Até porque a gente já vê alguns clubes no Brasil já trabalhando uma gestão um pouco mais direcionada nesse sentido. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Até que ponto a revelação de talentos é expressiva no modelo de negócio dos clubes, né? Por exemplo, a gente tem aí iniciativas como a do Audax, né? Até que ponto isso é importante também? É muito importante. Temos o Audax, temos no interior de São Paulo tem a Red Bull, temos alguns modelos nesse sentido. O Audax teve retorno, principalmente nesse ano, com a venda de alguns atletas. Então teve um atleta do Botafogo, um atleta do Corinthians, que tinha uma parcela do Audax. Mas como retorno financeiro, somente financeiro, todo investimento, tem que ser um trabalho bastante minucioso. Que é por isso que a gente vê pouquíssimos casos nesse ramo. Os clubes que têm já mais história, os clubes mais tradicionais, historicamente são reveladores de futebol. Mas hoje, com um modelo mais voltado para a parte econômica, o mercado brasileiro converteu um pouco, e aí a gente consegue ver isso nas próprias receitas dos clubes, que hoje são muito menos dependentes de transferência de atletas. Isso é uma consequência de um menor investimento nesse caso. Já na Europa, por exemplo, o Real Madrid, que a gente está conversando agora com o Otero, o Real Madrid, historicamente, não é um clube revelador, né, que contrata com o Barcelona. Que o Barcelona, também, que por estar numa situação diferente, culturalmente falando, né, que a Espanha, a gente está falando já mais, existem alguns movimentos mais... A Catalunha, né? Você está se culturais. referindo ao movimento separatista da Catalunha, né? Isso, exato. Então, eles criam uma cultura. Então, por isso, para o Barcelona é interessante criar esses valores nas crianças que depois irão profissional do Barcelona e representarão a Catalunha. Então, ali é um case um pouco diferente. Então, é mais difícil a gente comparar. Claro, tem uma influência cultural ali. Mas, Pedro, eu acho que uma questão central aí é até que ponto, né, esse modelo em que entrega a clubes como o Audax, né, delega a clubes como o Audax, né, a revelação de talentos. A gente teve aí recentemente os casos, né, do Vitinho, né, e em seguida do substituto imediato no Botafogo, que foi o Yuri, que quando entrou fez um golaço e tal, e as pessoas apontaram aí também como um jovem talento e tal. Quer dizer, até que ponto, né, essa perda, né, da autonomia de revelar, ou da proeminência, né, do protagonismo de revelar jogadores dos clubes tradicionais e tal, não pode ter um impacto negativo no modelo de negócio, né? O clube não tem que, independentemente de questões culturais, não tem que tradicionalmente também revelar talentos para oxigenar o seu modelo de negócio? É que, na verdade, o clube, para assumir esse risco, vou chamar de risco, né, mais um viés econômico, para assumir esse risco, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, historicamente, os clubes eram donos dos jogadores. Então, quando se revelava um jogador, o clube era recompensado de qualquer maneira. Hoje, acontece muito de um clube que investe numa criança com 13, 14, 15, 16 anos, quando vai assinar o primeiro contrato, e um agente coloca um representante e acaba oferecendo para outros lugares. Então, o clube investiu tudo, mas no final das contas ele não teve o retorno financeiro. Então, isso impacta sim no modelo de negócio. Então, a gente tem o próprio caso do Oscar, que saiu do São Paulo para ir no final das contas foi para o Internacional, que hoje está no Chelsea. É um caso, teve um investimento todo do São Paulo, mas que não teve o retorno. Por quê? Porque o atleta não é mais do clube. Então, os clubes começaram a repensar alguns modelos de negócio exatamente por causa disso. Porque o risco é elevado. Pedro,
de uma forma assim bem objetiva, como melhorar o ambiente de negócio do futebol brasileiro? Olha, de uma forma um pouco mais prática, é necessário um trabalho mais de governança corporativa, um trabalho de um modelo de gestão que tenha um modelo de metas, que seja remunerado, com dirigentes remunerados. Eu acho que essa seria a melhor maneira, ou seja, a profissionalização, que apesar de parecer ser apenas uma coisa um pouco óbvia e lógica, mas que na prática seria isso, um planejamento estratégico em cima de um clube como se fosse de fato uma empresa. Então, hoje o modelo de negócios dos clubes é muito voltado para um modelo de clube mesmo, um clube social. E hoje, com as receitas que os clubes têm, já não comporta mais. Então, esse seria o caminho mais lógico nesse momento. Você relembrou aqui os melhores momentos da entrevista do consultor de gestão esportiva da BDO Brasil, Pedro Daniel, ao Negócio Esporte, falando sobre os modelos de gestão dos clubes de futebol. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco o Negócio Esporte traz para você o crescente mundo das artes marciais mistas, o MMA. O intervalo é rapidinho, a gente volta já aqui na Bradesco Esportes FM. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os programas anteriores acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. O negócio é esporte com 2 es.com.br. Pode também nos seguir no Twitter, no endereço @onegocioesporte e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Nesse programa especial de Ano Novo, reunimos algumas das melhores entrevistas que rolaram em 2013. No terceiro bloco, o Negócio Esporte relembra o papo sobre o MMA e a supervalorizada marca do UFC. Quem conversou com a gente foi o Vitor Hugo Carvalho Leite, diretor da mídia V7 Interactive, empresa que agencia atletas de MMA. No Negócio Esporte desta semana, conversamos com Vitor Hugo Carvalho Leite, diretor-geral da mídia V7 Interactive, empresa que agencia atletas do MMA. Ele é diretor também de marketing da Chutebox de Curitiba e colunista na página virtual Primeiro Round. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui no Negócio Esporte. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralto. É um prazer estar falando com vocês e principalmente mostrar para o público de vocês aí um pouquinho mais sobre esse esporte que vem crescendo cada vez mais. Vitor, boa noite. O Caralto, como o nosso programa não é propriamente sobre luta, mas sobre o marketing esportivo, seria importante que você esclarecesse logo de cara as principais diferenças entre o MMA e o UFC, alvos de muita confusão para os leigos, né? E até que ponto essa confusão prejudica ou até pode ajudar os negócios? Bom, a MMA é uma sigla que foi criada para, acredito eu, amenizar um pouco esse nome truculento que nós utilizávamos anteriormente. Então o esporte ele se iniciou, né, com a sigla, com o nome Vale Tudo, né? É um esporte criado aí pela família Gracie, mais precisamente para que eles pudessem colocar arte marcial, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, a arte marcial brasileira, que é o Jiu-Jitsu, frente a outras artes marciais. E a sigla MMA foi implantada justamente pelo UFC para que o esporte se tornasse mais rentável, mais vendável. MMA significa artes marciais mistas, né, que é o Mixed Martial Arts, e esse é um nome popular, hoje conhecido em todo mundo. Recentemente, Vitor, o UFC adquiriu os direitos do Strike Force e incorporou os seus atletas, né? Algo semelhante a gente observa também com uma outra competição, o Pride, que muitos dizem ter sido o precursor do sucesso do MMA. O UFC é o bicho-papão desse mercado, afinal de contas?
Olha, eu acompanho o MMA, acredito que há mais de 15 anos, e realmente o Pride foi o maior evento do planeta durante muitos anos. Inclusive eu participei de algumas edições, visitei os bastidores, e é impressionante como o japonês ele tinha esse respeito, é um respeito diferenciado pelas artes marciais. Hoje as artes marciais está muito mais ligada aos negócios do que propriamente à filosofia, ao design da arte em si. Bom, o UFC ele era o segundo até então da lista, isso em 2006, 2007, e em 2007 o Pride teve um problema relacionado à perda de alguns patrocinadores na TV japonesa e acabou perdendo muito espaço e acumularam-se dívidas, etc. Então o UFC acabou comprando o Pride, né? Comprou todos os direitos de vendas, lutadores, toda a parte de marketing, merchandising do evento e se tornou aí um soberano, né? Soberano dentro do Mixed Martial Arts. Futuramente teve o Strike Force, como você mesmo falou, e ele papou o Strike Force também, já tendo em vista essa projeção aí. Então eles calcularam de 10 a 15 anos, vamos ser líderes aniquilando esses menores eventos. O único evento que não submeteu-se ainda à venda pelo UFC foi o Bellator, que é um evento que atualmente é o segundo da lista aí e continua com força. É isso que eu ia te perguntar. Há espaço nesse mercado para 2 ou até 3 grandes eventos ou marcas, ou não? Ou esse mercado tende a se compor com uma grande marca, um grande evento? Então, eu particularmente acredito que o UFC não vá totalizar essa fatia do mercado só para eles, né? Eu acredito que há espaço sim para novos eventos, até porque nós temos até outras categorias de lutas que são bem conhecidas também e tem um público, se não maior que o UFC, tão grande quanto, né? O Bellator, ele recentemente fechou um acordo com uma televisão americana, então eles estão produzindo aí o primeiro reality show fora do UFC, né? Sobre MMA. Eles estão também em um franco crescimento. Nós temos também um evento feminino de lutas, o Invicta FC, que é um evento que está trazendo bons patrocinadores. Nós temos um evento japonês chamado Dream, que é da equipe que produzia o Pride FC. Então eles estão produzindo um outro evento agora que chama-se Dream, e é um evento que está vindo com força total também. Mas eu acredito que realmente hoje, para você poder competir com o UFC, torna-se quase que impossível devido à grande infraestrutura que o evento conseguiu adquirir e também a experiência, né? O UFC já está com quase 200 edições aí. Então, realmente, eles têm uma grande fatia do mercado, mas eu acredito sim que existe espaço para outros eventos. Aproveitando então, falando um pouquinho mais sobre isso, Vitor, falando em verba publicitária, quanto é que esse mercado movimenta em números gerais aí por ano? Bom, hoje a marca do UFC, ela mais ou menos vale 4 bilhões de dólares, né? Em 2001, quando o UFC foi comprado da Zuffa, que é a empresa responsável pelos direitos hoje, comprado do Rorion Gracie, eles compraram a marca por 2 milhões. Então hoje a marca vale 4 bilhões. É um crescimento absurdo, né? Em 2009 nós tivemos aí a maior recorde de vendas de pay-per-view nos Estados Unidos, de um evento esportivo. Chegou a 1,6 milhões de vendas de pay-per-view. Então hoje o UFC, ele é praticamente o terceiro, entre o terceiro e quarto esporte no mundo em renda de vendas de pay-per-view e vendas de licenciamentos, e no Brasil ele já é considerado o segundo esporte com mais vendas de licenciamentos. E esse, assim, em termos de público, no Brasil você acha que a gente já esteja falando aí de quantos consumidores aproximadamente? Bom, a questão do público no Brasil, investimentos, o Brasil ele parece ser o mercado da bola do UFC, né? Alguns números comprovam essa tese aí, né? Nós temos 130 milhões de produtos vendidos de 2011 até o final de 2012 licenciados pelo UFC no Brasil, né? Apenas ali no UFC Rio, que teve Anderson contra o Kami, foi o primeiro evento que eles trouxeram para o Brasil. O UFC movimentou 90 milhões em negócios na cidade do Rio de Janeiro, né? 80% aí da rede hoteleira do Rio de Janeiro estava sendo ocupada, né? Então,
Aqui no Brasil ele assumiu a liderança entre as marcas com mais licenciamento. Eles vão de camisetas, bonés, equipamentos para o público juvenil, atletas profissionais. Nos Estados Unidos eles acabam de ganhar um prêmio de licenciamento, um prêmio que é dado num evento lá nos Estados Unidos, devido a esses números que eles conquistaram aqui. Vitor, ainda que seja reconhecido como esporte, né, o MMA ainda sofre alguma resistência, a gente sabe disso. Muitos consideram, a gente pode dizer assim, uma violência organizada. Esse ainda é o maior obstáculo ao avanço da modalidade na chamada indústria do espetáculo, Vitor? Mesmo com esse histórico todo que você acaba de citar, o mercado de lutas ele não foi explorado ainda pelo empresariamento brasileiro, né? Até pouco tempo, essas empresas elas mantinham a guarda alta para qualquer evento que pudesse associar suas imagens à violência, né? No entanto, o aumento significativo, né, desse interesse no Brasil, o grande número de brasileiros, os rings internacionais, principalmente a associação de prática das artes marciais com uma vida um pouco mais saudável, mudou essa conotação, mudou um pouco esse panorama. Hoje o MMA ele é praticado por atletas de alto rendimento. Então, nós vemos o atleta de MMA é um atleta que não pode estar embalado, é um atleta que não pode consumir bebidas, que não pode fazer o uso de drogas e outros vícios. Então, realmente é um esporte em que o atleta ele é o fator principal de motivação para que outras pessoas participem. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que essa associação com saúde, com a preservação da compleição física e tal, ela já conseguiu virar o jogo, já mudar aquilo que restava de imagem negativa da modalidade, a ponto dela poder sonhar com uma parcela cada vez maior no bolo, né, da publicidade esportiva? Eu lembro aqui que, segundo o IBME, Instituto Brasileiro de Marketing Esportivo, a indústria do esporte brasileiro movimenta, em média, algo em torno de 31 bilhões de reais por ano. Você acredita que com essa mudança da imagem, o MMA possa vir a ocupar que parcela desse bolo aí, que fatia desse bolo? Olha, com certeza. Eu acredito que esse é o fator principal, fundamental, para que o MMA seja cada vez mais reconhecido. Essa cultura relacionada a artes marciais e esse estereotipo de atletas, dos atletas de MMA, eles acabam fazendo com que o público tenha uma identificação um pouco mais forte. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos aí um ranking dos atletas mais lembrados no Brasil, e o Anderson Silva estava em quinto. Ele ficou atrás de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Então, realmente há um crescimento. As empresas estão começando a enxergar esse crescimento no MMA. O MMA ele é um esporte que, apesar de ser violento dentro do octágono, existem regras, os lutadores estão preparados para estarem ali dentro. Então, você nunca viu um lutador, algum tipo pior de violência acontecer em uma luta de MMA. Já em outros esportes, até mesmo no futebol, a gente vê algumas coisas que realmente às vezes deixam a gente até tristes, né? Então, acredito que sim, que o MMA ele vai conquistar uma parcela cada vez maior desse mercado, né? Como eu falei para você, já é o segundo esporte licenciaturas no Brasil. O pay-per-view no Brasil é o mais vendido atualmente em relação a esportes, perde apenas para o futebol mesmo, né? E com certeza há a possibilidade do MMA se tornar aí um grande esporte do brasileiro. Vitor, o MMA faz parte daquele conjunto, daquele time de esportes, né, cujo resultado pode mudar num segundo, e num segundo mesmo até, né? Como é que o marketing explora ou pode explorar essa característica? Isso ajuda ou atrapalha a captação de investidores? Olha, eu acredito que acaba ajudando. Nós tivemos, por exemplo, o último caso, o Anderson Silva, essa última luta que ele realizou nos Estados Unidos e que o Brasil todo parou para assistir. Em primeiro momento, até soou como negativa essa derrota, pelo fato do Anderson ter perdido, para um cara que estava em ascensão, e muita gente cogitou a perca de patrocínios, patrocinadores, investidores do lado dele. Mas, se nós formos ver, o próximo combate que ele for realizar, essa revanche que ele for realizar com o Chris Weidman, no mínimo, eu acredito que vai ser a maior audiência que o UFC já teve em toda a história deles, né?
Então, realmente, há essa possibilidade. O atleta, ele está ganhando uma luta e, de repente, pode acontecer o cara não estar no melhor dia dele, ou acontece, às vezes, até o famoso overtraining, que é o cara treinar além do que ele deveria ter treinado e se achar que o cara está preparado, ele ir lá e perder. Mas eu acredito que não. As empresas que estão hoje ligadas aos atletas de MMA, elas, claro, existe toda aquela situação de resultado por parte dos atletas, mas elas estão muito mais interessadas no tipo de projeção que esse atleta pode ter. Hoje nos Estados Unidos, o Chael Sonnen, que é o atleta, aquele que falou barbaridades, os brasileiros, fez todo aquele marketing que nós brasileiros não estamos acostumados a ter, né? Ele é um atleta que hoje tem mais patrocínios nos Estados Unidos. Então, tudo é questão de visibilidade. Hoje, o atleta de MMA ele acaba se tornando uma vitrine, né? Então, além das divulgações realizadas ali em combate, com toda a estratégia de uniformização do atleta, o atleta ele acaba tendo uma extensão bem grande na parte de web, internet, na parte também de redes sociais. Então, por exemplo, eu vou citar um trabalho que nós realizamos com o Júnior dos Santos. Ele tem toda uma parte de divulgação dos seus clientes através das suas redes sociais, Web 2.0, através do seu desenvolvimento de site. Ele tem ali todo um aparato para que os clientes possam estar bem vistos em relação a ele e juntamente com ele, né? Então é mais ou menos por aí. Pois é, Vitor, como você acabou de falar há pouco, o esporte ele ainda é relativamente novo, pode-se dizer que o público em geral ainda está em formação, começando a se acostumar com as regras, as táticas, os lutadores, os horários das competições. Dentro desse cenário, qual é o principal desafio para dar o pulo do gato? É em termos de gestão, que digamos assim, a pedra no sapato de outras modalidades, inclusive futebol? Com certeza em termos de gestão. Eu acredito que uma democratização na divulgação do esporte seria fundamental hoje no Brasil. E também o apoio aos menores eventos, né? Então, nós temos eventos aqui no Brasil que nem televisionados são, e com atletas de ponta participando, etc. Eu acredito que se o MMA ele fosse abrangido por mais meios de comunicação, isso com certeza seria facilitado. Eu queria fechar com uma pergunta sobre essa tática de marketing que a gente observou recentemente, que foi a entrada no MMA dos clubes de futebol, né? Caso, por exemplo, da parceria entre o Corinthians e o Anderson Silva, o Flamengo e o Zé Aldo. Você acha que isso veio para ficar? Eu, particularmente, acredito que não, né? Eu não gosto de associar, particularmente não gostei dessa associação a nível, como um amante das artes marciais, mas a nível financeiro... Por quê? Bom, eu acredito que cada esporte tem sua área e o tipo de rivalidade ou, de repente, demonstração de amor ao seu clube não pode ser misturado ao ato da arte marcial. A arte marcial, apesar dos atletas estarem ali no octágono um de frente para o outro e às vezes até rolar algumas provocações, nada mais é do que um esporte em que os dois se respeitam. Existe um respeito marcial. Eu já acredito que essa parte vinda do futebol pode, ainda mais no Brasil, pode ocasionar que é um país que, de repente, as pessoas idolatram o futebol realmente, né? Faz parte realmente do nosso cotidiano, da nossa cultura, e eu acho que isso pode acabar misturando. Então, nós vemos, por exemplo, alguns atletas que se associaram a clubes que começaram a ter um certo tipo de rejeição por outro público. Então, eu acredito que é algo que, para mim, não seria interessante que tivesse continuidade. Apesar de achar muito interessante algumas participações, por exemplo, o Corinthians, que criou lá a sua academia, eu achei isso genial, entendeu? E etc. Muito bem, você relembrou aqui os melhores momentos, alguns, né, dos melhores momentos desse ano de 2013, nesse programa aqui, a entrevista do diretor da mídia V7 Interactive, Vitor Hugo Carvalho Leite, falando um pouquinho sobre o bilionário mundo do MMA. Muito bem, depois de ouvir novamente alguns dos melhores momentos do nosso programa nesse ano de 2013, está na hora também de relembrar alguns dos melhores momentos, né, na nossa caixinha de surpresas.
Então vamos relembrar também um momento importante do marketing esportivo, da propaganda, né, no passado, com a nossa Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E como o ano que vem é ano de Copa do Mundo, a gente fecha o programa de hoje relembrando a narração do Edson Leite, da Rádio Nacional, da primeira conquista mundial do Brasil em 1958 contra a anfitriã Suécia. Repare que na locução ele compara o scratch da seleção com o scratch da Brahma, a patrocinadora do Brasil. Vamos ouvir. Catalota no centro da cancha, domina o Orlando, tenta dar ao canal, ficou ganhar para Zagal, bandeiras do Brasil desfraldadas em Meus amigos, é a vitória brasileira. Pelé acaba de marcar o quinto centro do Brasil. Aos 46 de jogo, Pelé terminou a partida, Cúlio. Campeões do mundo, meus amigos. Delírio do Brasil. Muito bem, a gente ouviu aí a lembrança do gol que deu o primeiro título mundial ao Brasil e a gente espera que nesse ano que vem aí, 2014, que está pertinho, essa emoção se repita e que a nossa seleção conquiste o hexacampeonato. E assim a gente encerra essa edição especial de Ano Novo de O Negócio Esporte, que teve a produção e edição de Carol Farias. A gente volta na próxima segunda, aliás, já no próximo ano, né, em 2014, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima passagem de ano a todos, feliz 2014 e uma ótima semana e até a próxima edição de O Negócio Esporte. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.